Fala, Nação Logística, seja bem-vindo, seja bem-vindo a mais uma videoaula hoje aqui no nosso canal. Na videoaula de hoje a gente vai falar aí sobre inventário de estoque. Na verdade, eu vou disponibilizar esse guia prático sobre inventário de estoque. O download desse guia, da maneira que você está vendo aqui, vai estar aqui o link de download, que é o link do nosso grupo no Telegram e no WhatsApp. Lá você consegue encontrar disponível principalmente lá no Telegram, que no Telegram a gente tem uma abinha para download, tá bom? Sem perder muito tempo, a gente já vai direto pro assunto, tá? Vamos lá, pessoal. O que seria o inventário de estoque para quem chegou nesse vídeo agora e ainda não sabe de fato o que é inventário de estoque? O inventário de estoque ele é uma checagem que a gente faz no nosso estoque para verificar se de fato aquilo que a gente acredita ter no estoque existe lá. Se a quantidade que eu acredito ter de um determinado item, de um determinado produto, de fato está lá no meu armazém, de fato está na minha loja, de fato está na minha indústria. Porque durante a gestão do estoque, durante o processo de estoque, a gente tem diversas operações correndo. Operação de venda, de consumo, entrada de produto. E existem erros que podem causar divergência nas informações de estoque. Então é muito importante que eu faça uma checagem para que eu tenha confiança, credibilidade que de fato aquele estoque está lá. E como muitas empresas fazem o seu inventário de estoque, é pegando papel e caneta ou algum sistema com um leitor de código de barras, identificando ali por etiquetas, vai até o armazém, vai fazer a checagem. Não, deste material eu tenho 5 unidades, desse outro material eu tenho 10, outro material está zerado. Vai até o sistema, quando não utiliza o sistema, vai até uma planilha e verifica se de fato aquilo que está lá constando daquele produto, naquela quantidade, é aquilo que tem fisicamente. Porque se eu tenho divergência entre o que eu tenho físico e o que eu tenho lá no sistema, eu preciso acertar para que os dois estejam na quantidade correta. Porque quando eu não faço o inventário de estoque e verifico a quantidade dos itens no meu estoque, o primeiro problema que pode causar isso. Se é produto acabado, se de repente você tem uma loja ou até uma indústria que vende produto acabado, é você vender um produto acreditando que tem ele e quando vai ver não tem esse produto no teu estoque. Outro problema muito comum aí que pode acontecer em indústrias é programar a produção de um produto e quando starta essa produção descobre que não tem aquela matéria-prima que acreditava ter. Isso é causado porque a gente tem uma discrepância entre estoque virtual e estoque físico. Então, o inventário de estoque nada mais é do que um cheque, uma checagem. Aí eu deixei um texto aqui, ó, que é mais ou menos assim, ó. O inventário de estoque é um registro detalhado dos bens ou produtos disponíveis em uma empresa em um determinado momento. Então, é um registro onde eu vou lá verificar os itens que eu tenho, a quantidade de cada um desses itens, se está ou não dentro do prazo de validade, se está bem armazenado, as informações desses itens e vou registrar tudo isso. O objetivo principal do inventário de estoque é controlar e gerenciar de forma eficiente os níveis de estoque. Porque se eu não sei os níveis do meu estoque, se eu não sei a quantidade que eu tenho de produto dentro do meu estoque, como eu vou repor esse estoque? Como eu vou mandar produzir mais? Ou como eu vou comprar mais produto do meu fornecedor para repor esse estoque? Então eu tenho que garantir que esse estoque continue em seu pleno funcionamento de abastecimento. E para isso eu preciso saber dessas quantidades, tá? E aí eu preparei esse guia aqui para te ajudar de fato a montar uma checagem, um inventário de estoque. Porque tem muitas empresas que acreditam que contar estoque é só pegar um papel e caneta e ir lá contar e registrar. Não, ele tem que ser um processo bem estruturado dentro da empresa, dentro da organização, para que de fato os objetivos sejam cumpridos. Para que este inventário não seja só para ter um padrão de empresa ou um processo na empresa que não gere frutos, tá?
Então, os próximos slides aqui, as próximas animações, eu vou te mostrar um passo a passo de como preparar o seu inventário de estoque. Primeiro passo, passo número 1, começa com a preparação efetiva desse inventário de estoque. Inventário de estoque não é algo que pode sair da tua cabeça de um momento para o outro. Você tem que preparar esse inventário de estoque para que de fato ele ocorra bem, para que de fato ele não seja uma pedra no calcanhar e sim algo para ganhar eficiência dentro da empresa. Reúna todas as ferramentas necessárias, como planilhas, etiquetas de inventário, lápis, scanner de código de barras, etc. O que é necessário para você realizar inventário na tua empresa? Anderson, a minha empresa não faz utilização de software WMS ou um software de gestão de armazém. Eu preciso de uma prancheta, do relatório impresso dos sistemas com as quantidades virtuais e de uma caneta e calculadora. Esse material está bem separado? Está preparado ali? Está organizado? Anderson, eu utilizo scanner de código de barras. Eu utilizo o sistema WMS. Tá? Está em pleno funcionamento? Uma vez eu participei de um inventário de estoque numa empresa em que se marcou o dia do inventário de estoque para o dia que teria ali uma modificação no sistema, no ERP dessa empresa. O que acontece? Não tinha como emitir relatórios. E se a gente não consegue emitir o relatório de saldo de estoque, eu não consigo fazer o inventário de estoque. Porque de fato, aquilo tem que ser no mesmo tempo, no mesmo time. Porque se acontecer qualquer movimentação no sistema posterior ao inventário de estoque, isso prejudica. E aí eu vou ter diferenças que de fato até não ocorrem. Então eu tenho que preparar tudo que eu vou utilizar. Anderson, eu tenho uma planilha de inventário de estoque. Ela está preparada para o dia do teu inventário? Você sabe onde ela está localizada? Ou você vai ter que ir no dia de inventário, principalmente quando você tem auditoria externa dentro do teu inventário, ficar procurando onde está essa planilha, onde está o relatório, e isso vai mostrar para esse auditor que você não está preparado. Já pensou nisso? De repente você participa para uma auditoria externa aí, tá? Price, outras coisas aí, outras empresas que fazem tipo de inventário de estoque, agora fugiu o nome das outras empresas, tá? Mas e aí? Você está preparado? Será que você tem tudo organizado? O auditor vai chegar no dia do inventário e você vai sair desesperado procurando calculadora, procurando relatório, procurando planilha. Então, aquilo que de fato é importante e relevante para praticar o inventário de estoque, você precisa ter preparado. Identifique as áreas de armazém, de armazenamento que serão incluídas no inventário. Por que isso, Anderson? Muitas empresas ela tem centros de distribuições, ela tem um grande galpão, ou até tem segmentos dentro daquele estoque, tá? Grupos, famílias. A gente vai contar o estoque como todo? A gente vai contar um armazém específico? Se eu estou falando de uma indústria, eu vou contar o almoxerifado, vou fazer checagem de inventário do almoxerifado, ou vou fazer o inventário da indústria, ou dele como um todo. Eu preciso saber, eu preciso identificar as áreas que serão inventariadas. Para quê? Para também preparar isso. Preparar os relatórios que precisam ser impressos. Quem trabalha com o sistema ERP sabe que dentro do sistema a gente tem armazéns específicos. E se eu não sei aonde eu vou fazer esse inventário de estoque, eu posso ter erros relacionados à impressão de relatório pelo armazém. Então é muito importante identificar onde nós vamos realizar esse inventário de estoque. Se é na empresa como um todo, se é em armazém específico, para que de fato não ocorra confusão nas informações. Verifique se todos os produtos estão organizados de maneira adequada e identificados corretamente. No dia do inventário de estoque, eu não posso ficar lá dentro do estoque procurando onde está o produto, porque o produto está desorganizado. Ah, não, tem uma parte do produto aqui, parte ali, outra parte do outro lado. Se de fato existem segregações de estoque, ok, mas se está desorganizado, não. Esse produto está bem identificado?
tem etiqueta identificando esse produto, eu sei a localização, como eu falei antes. Eu não coloquei aqui, mas está de fato em um local limpo. Eu vou conseguir de fato chegar a ter fácil acesso para contar esse material. Exemplo prático disso, de repente eu estou falando de um armazém que tem prateleiras e esse material está na última prateleira. E eu só consigo alcançar ele utilizando de repente uma escada. E aí eu não fiz a preparação de ferramenta, eu não consigo alcançar esse material para fazer a contagem. Ou ele está dentro de um porta-pallet e não está identificado. E aí você vai ter que ficar caçando o que é aquele produto, qual é o produto. Será que a gente tem um kanbanzinho ali, ó, um papelzinho identificando, ó, é esse SKU com esse código? Então, o primeiro passo é preparar. Vamos preparar esse inventário de estoque. Segundo passo, escolha o método de contagem. Preparei com todo o material, mas espera aí, qual que é o método de contagem que a gente vai se estabelecer? Como assim, Anderson? Eu posso contar o estoque inteiro, fazer um check de todos os meus SKUs, meus itens. Eu posso ter inventário uma vez ao mês, a cada 15 dias, a cada semana, todo dia, uma vez no ano, e eu preciso definir isso dentro da minha gestão. Eu posso ter um inventário onde a gente vai selecionar itens aleatórios. Então, de repente, eu quero fazer um inventário, mas eu vou selecionar 5 itens aleatórios dentro dos itens que eu tenho armazenado. Porque eu tenho uma gama muito grande de SKU, e se eu for parar para contar tudo, eu vou parar minha operação como um todo. Então eu escolho 10, 15 itens ali para inventariar. Não, eu quero fazer inventário de estoque pelo valor de estoque. Como que é isso? Os itens que têm mais valor de estoque são prioridades na contagem do estoque. Itens que têm mais valor, valor agregado. Porque se de fato eu ter qualquer discrepância nesse item, a discrepância financeira ela é muito maior. Então eu tenho que escolher. Escolher se eu vou fazer, de novo, inventário periódico, quando eu vou fazer, a quanto tempo, de cada em quanto tempo eu vou fazer esse inventário. Se eu vou contar por um inventário rotativo, se eu vou pegar itens aleatórios, se eu vou pegar por valor, por grupo, por família, por tipo de item. Pela quantidade de consumo, de repente eu quero contar os itens que tem mais giro dentro da minha empresa, que tem mais consumo, que tem mais venda. Por quê? Se eu pegar os itens que tem mais venda, a chance de eu ter ruptura nesses itens é muito menor. De repente a empresa tem um produto-chave, esse produto não pode faltar. Então eu sei que o inventário de estoque desse item eu vou fazer diariamente ou semanalmente. Por quê? O produto não pode ter ruptura, não pode ter discrepância entre físico e sistema. Então, você, gestor, precisa identificar qual o método que você vai utilizar. Quando eu fazia gestão de uma equipe de supply chain em um laticínio, qual que era a nossa missão? Itens ligados à produção, a gente pegava 5 itens aleatórios para fazer um inventário diário. Porque a chance de perda durante a produção, a chance de erro do operador marcar uma quantidade errada na ordem de produção era muito grande. Tinha-se esse problema. Então, para sanar, a gente fazia um inventário diário de 5 itens aleatórios. Outro método que a gente já utilizou é pegar itens que foram utilizados naquele dia, insumos que foram utilizados naquele dia e fazer o inventário deles. Hoje eu utilizei 3 tipos de insumo. Vamos inventariar. Produto acabado. Vamos fazer um inventário mensal dos itens que têm maior valor de estoque. Então, os 5 itens com maior valor de estoque vai ser semanal a contagem desses itens. Esse item aqui não pode faltar na venda. Então o estoque dele tem que estar corretíssimo. Então o que a gente vai fazer é pegar esse item específico e contar ele semanalmente. Passo número 3. Estabeleça uma equipe e atribua as responsabilidades.
Forme uma equipe para realizar o inventário de estoque. Atribua responsabilidades específicas a cada membro de equipe, como contagem, registro de dados e verificação. De repente, eu tenho uma loja. Quem vai ficar responsável pelo inventário de estoque? Pela gestão de estoque dessa loja? Eu tenho que ter definido. E essa pessoa, ela tem que saber as responsabilidades. Amigão, amiga, ó, tua responsabilidade é semanalmente contar esse item. Ah, a gente fez aqui a decisão, esse inventário tem que ser feito mensalmente de toda a loja. Essa é tua responsabilidade. O que você tem que registrar? Quantidade, às vezes data de validade, SKU, produto, comparar se de fato aquilo que eu tenho no sistema, e aí você vai imprimir esse relatório específico e comparar se de fato existe lá no estoque. Fazer essa comparação. De repente eu tenho uma indústria e eu tenho almoxerifado, centro de distribuição ali, na verdade, expedição, e eu tenho produção. Quem vai fazer o que? Almoxerifada, você vai fazer o inventário semanal dos seus itens por curva ABC. Produção, você vai fazer inventário dos itens que foram utilizados no dia. Expedição, você vai fazer um inventário mensal de todos os produtos acabados. Então eu preciso ter essa responsabilidade de atribuir responsabilidade a minhas equipes. Isso se chama gestão, liderança. E é preciso que você faça isso. Não só no inventário manual, que a gente tem o costume de falar sobre ele. Sim, no anual é essencial que você tenha pessoas designadas. Mas quando você prepara e vem preparando essas equipes, e cada um sabe a sua responsabilidade, o inventário anual se torna muito mais fácil. Então, o passo 3 aí é identificar as equipes responsáveis, identificar os responsáveis, atribuir as responsabilidades. E não é só você falar, ó, vai lá e conta. Não. Você, como gestor, você precisa atribuir o que deve ser feito e em que maneira deve ser feita. Recado mega rápido para vocês. A gente lançou finalmente o nosso curso de gestão de suprimentos, gestão de supply chain. Um curso muito esperado aí. Durante todos esses anos a gente vem preparando aí conteúdo e material para vocês e a gente lançou o curso Gestão de Suprimentos, Supply Chain. Esse curso conta com 30 horas de puro conteúdo sobre supply, gestão de compras, gestão de fornecedores, estoque, inventário de estoque, acuracidade de estoque, cobertura de estoque, giro de estoque, tudo que engloba o gerenciamento desse estoque está dentro desse curso. Lá a gente tem planilha para você inventariar o teu estoque, planilha para você ver a acurácia do teu estoque, planilha de checklist para você fazer a liderança das equipes dentro do inventário de estoque, quem tem que fazer o que, quando tem que ser feito, prazo determinado, perdão. A gente tem tudo isso dentro desse curso. São diversas planilhas, diversos procedimentos operacionais padrões, os chamados POPs. A gente fala sobre almoxerifado, recebimento, centro de distribuição, logística reversa. Tudo isso em um curso só, com vários e vários materiais adicionais. Além de tudo isso, a gente tem esse certificado aqui emitido ao final do curso. Clica no link que está aqui embaixo. Aproveita, porque neste momento é uma oportunidade única para você se destacar. Com toda a propriedade do mundo eu posso te falar isso. Morando nesse momento no Japão. Que é o momento ideal para você aumentar ainda mais seu conhecimento em supply chain. Empresas do mundo inteiro, inclusive o Brasil, incluindo ele, estão procurando profissionais ligados à área de supply chain. Porque as empresas enxergam, começaram a enxergar como esse profissional tem um potencial grandioso dentro das empresas para aumentar a eficiência e reduzir custos. Então é esse o momento. Aproveita e se inscreve agora. Eu liberei um parcelamento de 12 vezes para você nesse curso.
liberei materiais, dediquei horas e horas concluindo e compondo conteúdo riquíssimo, de riquíssimo conhecimento. Então clica no link que está aqui embaixo, tá? Aí, o passo 4 é realizar de fato uma contagem física. Vamos começar contando os produtos que a gente tem. Comece contando os produtos em uma área específica do armazenamento, de cada vez. Use scanners de código de barras, se disponíveis, para agilizar o processo. Registre o número de itens contados para cada produto. Preparei, geri a equipe, ótimo. Agora vamos para a contagem física. Se a gente utiliza o sistema, melhor ainda. Se não, vamos pegar a pranchetinha. Aí é o momento da gente sair da nossa cadeira, ir lá de fato no estoque, fisicamente, descobrir a quantidade que eu tenho, os itens que eu tenho disponível. Fazer a contagem, fazer esse cheque. E, de novo, eu bato na tecla, não só anualmente, mas tornar isso uma rotina de conferência. Muitos problemas ligados à área de supply estão na má gestão de estoque. Então, é importantíssimo a gente fazer a contagem física. Ir lá, fisicamente, verificar os itens. Botar a mão na massa. Não só dar aquela olhada de rabo de olho e marcar qualquer número no papel. E marcar a mesma quantidade que tem no sistema. Não, de fato, verificar item a item. Se esse item está na qualidade específica. Se esse item tem a quantidade específica. Se de fato é aquele item que a gente está contando. Passo número 5. Verifique e reconcilie. Compare os números contados com os registros existentes em seu sistema de inventário. Identifique e corrija discrepâncias ou erros encontrados. Se necessário, faça uma segunda contagem para garantir a precisão. Um erro muito comum nas empresas é o que? Realizar a contagem e depois de uma semana querer acertar. Isso é um problema. Por quê? Quando se passa muito tempo depois do inventário, pode ser que o sistema ali entre nota fiscal, saia nota fiscal, exista alguma movimentação que modifique aquilo. Então, de fato, quando você faz a checagem física, concilie. Modifique sua operação para conciliar esse estoque. Quando eu falo em conciliação, é o que? Se no meu sistema virtual tem 10 itens e no físico está falando que está zerado, eu tenho que ir lá no sistema virtual e zerar esse item. Eu tenho que fazer o chamado ajuste de inventário. Se no meu físico está falando que eu tenho 10 unidades de um item e no meu sistema está zerado, eu tenho que imputar 10 unidades desse item no meu sistema. Para que de fato as quantidades estejam iguais. O inventário físico é importantíssimo, mas também o ajuste desse inventário, o ajuste de sistema é muito mais importante, porque é a solução do problema. É claro, a gente precisa encontrar a causa raiz, muitas vezes você precisa da autorização para fazer um ajuste dentro do sistema, autorização de gerente, de diretor, da contabilidade, mas a gente precisa modificar esse processo e tornar ele tão ágil que não passe um período de tempo muito longo, para que de fato eu não precise fazer outro inventário. Depois, se necessário, faça uma segunda contagem, sim. De repente eu peguei um item que teve uma discrepância muito grande daquele item. Opa, deixa eu contar ele novamente. De repente a gente contou errado. De repente passou ali o item, a outra parte desse item estava em outro armazém, ou não foi feita a baixa no sistema. Tem algum problema ali em entrada de nota. Vamos verificar novamente antes de fazer esse ajuste. Ah, de repente eu contei e dei uma discrepância muito grande no item. Vamos descer de novo para o armazém para contar. De repente foi um erro de contagem. Isso pode sim acontecer. E aí, a gente checando novamente, a gente vai ter certeza de que realmente, se existe essa discrepância, ela é real, ou se não, foi uma contagem errada. De repente a gente acabou calculando de maneira errada ali e a gente pode acertar isso, tá? Passo número 6, registre os dados. Registre os dados do inventário em um sistema ou em uma planilha
Inclui informações como código de barra, descrição de produto, quantidade, unidade de medida, custo, valor de venda, entre outros dados relevantes. Então, de novo, é importantíssimo a gente registrar os dados. Essa foto é até legal que mostra o armazém lá atrás. Será que as informações que eu tenho lá no meu sistema estão corretas? O código de barra está correto? Será que a descrição do item... Isso é muito comum ter. Descrição de item errado. No sistema está com uma descrição, mas na verdade o item é outro. Muito comum. E se você identifica isso, vamos registrar, vamos modificar. Será que a unidade de medida está correta? Outro problema muito comum nas empresas. Presta atenção nesse insight. De repente, a unidade de medida no sistema está em quilos e a gente está fazendo a checagem por unidade. De repente lá está em metro e a gente está fazendo a checagem por unidade. Então, será que a unidade de medida que a gente está fazendo checagem e a unidade de medida que está lá no sistema é igual? Será que eu não estou tocando quilo por litro? No meu sistema está em litro e eu estou fazendo a checagem em quilo? A gente precisa identificar isso. Será que o valor desse produto está correto no meu sistema? Será que esse produto não tem um custo aí de R$2 e no sistema está 20? E isso está causando um problema também lá na contabilidade, no financeiro? É importantíssimo a gente registrar esses dados. Analise os resultados como passo 7. Analise os dados do inventário para identificar tendências, como produtos com movimento lento ou alta rotatividade. Utilize essas informações para tomar decisões informadas sobre compras, reposição de estoque e ajustes na gestão do estoque. Então vamos avaliar, vamos analisar. Está tendo sempre discrepância em um item específico. Será que não é informação errada no sistema? Será que não é uma informação de classificação fiscal errada que está dando entrada no sistema? Será que não é um erro na operação? Estão tirando o produto da minha loja, do meu almoxerifado, sem fazer a baixa no sistema? Sem fazer a requisição para o almoxerifado? Será que esse produto dentro do meu sistema está entrando em quilo, mas na verdade ele é litro? É preciso ter essa análise pós-inventário. O que está causando essas divergências? O que está causando essa discrepância entre o físico e o sistema? Depois que a gente faz esses ajustes e concilia tudo, é sim necessário observar para que o erro não se repita. Eu já cansei de ver empresas cometendo esse erro. Almoxerifado, faz inventário de estoque, dá discrepância, acerta. Faz de novo no mês seguinte, dá discrepância, acerta. E aí o erro que está acontecendo é porque o funcionário da produção está indo almoxerifado, retirando o produto e não fazendo a requisição no sistema. Não fazendo a movimentação no sistema. Putz, acerta isso. Esse funcionário ele tem que ser moldado para saber que o que acontece físico tem que acontecer no sistema. Acertou esse processo, você vai ver como vai fluir muito melhor. A venda está sendo realizada, mas lá no sistema não está movimentando esse material. A gente precisa acertar para que essa venda de fato se movimente dentro do sistema. Vamos chamar a equipe de TI, vamos chamar consultor para que de fato conciliar, para que o que acontece fisicamente, ela tem que acontecer no mundo virtual. O que acontece fisicamente tem que acontecer no mundo virtual, no mesmo time, no mesmo tempo, na mesma quantidade, com a mesma operação. Atualize regularmente. Como passo 8. O inventário de estoque deve ser um processo contínuo. Atualize regularmente os registros de estoque para refletir as alterações nas quantidades de produtos. Realize inventários periódicos para garantir a precisão e integridade do estoque. Não adianta eu fazer só um inventário anual. Não adianta eu fazer um inventário a cada ano. Principalmente quanto maior for o teu giro de estoque. Quanto mais processos estão envolvidos. Quanto mais giro eu tenho dentro desse estoque. Porque a probabilidade de acontecer erro se torna muito maior. Então, de fato, é muito importante que eu tenha um processo de inventário bem detalhado.
que eu tenha periodicamente um processo detalhado. Vamos estabelecer um calendário de inventário. A cada semana a gente vai contar X quantidade de itens. Todo mês a gente vai contar o estoque inteiro. A cada 3 meses a gente vai contar o estoque inteiro, fazer um inventário de estoque inteiro, mas eu preciso periodicamente. E aí, o que eu deixo de conselho para você? Quando você tem erros no inventário de estoque, discrepância entre estoque físico e sistema recorrentes, o tempo entre esses inventários tem que ser menor. Eu tenho que fazer com mais constância para descobrir os erros que estão causando essa discrepância entre sistema e físico. E aí, conforme eu vou criando confiabilidade, confiança nesse estoque e vou vendo que cada vez mais a acurácia, a igualdade entre físico e sistema está perto, eu vou distanciando os períodos de inventário de estoque. Por isso, quando eu começo um processo de consultoria de estoque, eu faço o inventário periodicamente de uma maneira que reduz o tempo entre esses inventários, para descobrir os itens que estão com discrepância e o que está causando esses erros. E aí, conforme eu vou criando confiança nesse estoque e dentro do inventário eu vou vendo que essas quantidades físicas e sistemas estão se igualando, eu vou distanciando o tempo que eu vou fazer, tá bom? Mas é muito necessário que periodicamente você faça o inventário de estoque. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Realmente, um vídeo aí que a gente estourou um pouquinho de tempo, eu queria deixar ele um pouquinho mais curto, mas de fato com assunto muito relevante para cada um de vocês, tá? De novo, o link para download desse PDF está aqui na descrição. Participe e aproveita do curso de Supply que eu tenho certeza que vai estourar a sua carreira aí em muito sucesso, tá bom? Eu vou ficando por aqui, agradeço cada um de vocês e até a nossa próxima aula.